A língua é peligrosa. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais estamos aqui como tu corpo, como tu família, como tus filhos, Padre, reunidos para manifestarmos o Cristo vivo em nós, através de nós. Que nesta manhã, através de tu palavra, direcionada por tu Espírito, venga a trazer revelação, entendimento e transformação em nós. Padre, por muitas vezes nós tomamos a palavra apenas como uma palavra motivacional que vai arreglar situações de nossas vidas, que vai a organizar algo que nós lo desordenamos, bagunçamos, desarreglamos, pero que nesta manhã vengamos a ter o entendimento que tu palavra ela genera em nós transformação de mentalidade e transformação de actuação, de atitudes. Que esta palavra venga a generar em nós vida. Que esta palavra venga a generar em nós, ó Padre, o entendimento de quem nós somos e o que temos que fazer aqui. Não só aquilo que pensamos, não só aquilo que nós desejamos, pero estamos aqui para fazer tu vontade. Em nome de Jesus, genera em nós este entendimento e que através, ó Padre, desta palavra podamos ser hacedores, cumpridores deste Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Buenos dias, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, uma vez mais aqui. Ayer estava falando com minha esposa e organizamos algo que ella iba a compartilhar a palavra hoje, pero era mais ou menos 1h da manhã. O Senhor ha hablado em meu coração e me ha dicho, não ha sido direção minha que você haga isto. Eu não te he direcionado para que ella venga a compartilhar essa palavra. Você apenas obedece aquilo que eu te direciono. Você não faz tu vontade. Essa comunidade, essa igreja não é tua. Você não é o dueño de ella. Você é cooperador entre seus irmãos. Você la direciona a ser minha vontade, não a tua. E vale, Senhor, eu me recorro à minha insignificância e estou aqui para obedecer ao Senhor. Dime, Senhor, que quer que hable. E Ele me ha posto uma epístola para podermos compartilhar. Santiago, esse senhor, esse jovem, Senhor, por nós outros, porque já tem mais de 2000 anos esse tipo. E essa persona, esse personagem, esse escritor dessa epístola, é nada mais, nada menos que o hermano de Jesus, hijo de Maria, com José. Hijo de la mesma madre, hermanos de madre. Pero lo más interesante es que su conversión no ha sido instantânea, porque ele conviveu com Jesus quando era menino. Ele viu Jesus antes de começar seu ministério. E o que mais me ha chamado a atenção foi que
Santiago se entregou a sua vida a seu padre e a seu irmão, vendo a necessidade de ser salvado em el Pentecostés. Quando lemos aí Hechos, vamos a ver a conversão de Santiago, também conhecido como Jacobo ou Jacobo. Pero lo mais interessante dessa epístola é que ela habla de algo que nós perdimos com a caminhada em el caminho del Senhor. Muitas vezes passamos por circunstâncias e situações que nos confrontam a abandonar muitas coisas, a deixar de fazer muitas coisas por conta de pessoas, de terceiros, de pessoas que em realidade se perderam em el caminho. Pero essas situações e circunstâncias não podem cambiar nós outros. Quem nós outros somos em Cristo? Nós outros temos que ser cambiados por el Espírito Santo, direcionados por el Espírito Santo e obedecer el Espírito Santo, não circunstâncias que cambiam nós outros. E Santiago, nessa epístola, ele nos traz como posso dizer, propósito que nós outros perdimos em el caminho. Nós outros deixamos de aplicar a ética, deixamos de aplicar as enseñanças do Senhor, de este Evangelho, para apenas praticar o ensino de uma palavra sem obras, o ensino de conhecimento sem revelação. E a epístola de Santiago empieza hablando de este tema. A abertura dessa epístola, dessa carta, empieza hablando de quem ele é, de sua convicção, saluda a seus irmãos e habla de algo que nós outros olvidamos. Então, se eu queria começar lendo com os irmãos a epístola de Santiago, capítulo 1, do verso 1, diz assim: Santiago, siervo de Deus e del Senhor Jesucristo, a las 12 tribos que estão em la dispensação, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo quando os halléis em diversas pruebas, sabendo que a prueba de vuestra fé produz paciência, mas tenga a paciência sua obra completa, para que seais perfeitos e cabales, sem que os falte coisa alguma. E se alguno de vosotros tiene falta de sabedoria, pídela a Deus, el qual dá a todos abundantemente e sem reproche, e se la será dada. Pero pida com fé, não dudando nada, porque el que duda é semejante a la onda del mar, que é arrastrada por el viento e echada de uma parte a outra. Não pense depois, quem tal haga, que recibirá cosa alguna del Senhor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y este no recibirá
cosa alguna del Señor. El hermano que es de humilde condición, gloríese en esa exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bem-aventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman, a los que le aman. Quando alguno é tentado, não diga que é tentado de parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado por el mal, nem ele tienta a nadie, senão que cada um é tentado quando de sua própria concupiscência é atraído e seduzido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este se semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardar-se sin mancha del mundo. Ay, mi corazón. Hermanos, hemos escuchado, hemos leído que esta palavra nos habló. Temos entendimento do que esta palavra ha hablado em nosotros, através do Espírito, através dessa carta que Santiago ha escrito para nós. Irmãos, será que nós
reconhecemos essa sabedoria que vem de Deus? Será que nós outros manifestamos essa sabedoria porque em realidade nós outros somos hacedores desta palavra, cumpridores dessa palavra? Será que somos genuinamente praticantes das obras através dessa palavra? Será que em realidade vivimos uma vida obediente a essa palavra? Essa carta é como aquele livro de sabedoria que Salomão escreveu para nós outros. Provérbios. Porque já paramos para pensar se em realidade nós outros somos hacedores e cumpridores dessa palavra? Já paramos para pensar se em realidade nós outros somos pessoas que não apenas hablamos, mas somos praticantes do Evangelho? Será que temos esse entendimento de quem nós outros somos em Cristo? Ou apenas enfatizamos uma autêntica ética intelectual? Ou apenas enfatizamos conhecimento natural e olvidamos de pôr em prática as realidades de que nós outros somos transformados através dessa sabedoria? Somos praticantes do Evangelho? Somos hacedores da palavra? Eu creio que nós outros muitas vezes pensamos que somos pessoas de fé, que nós outros somos pessoas que a fé é a base de nosso conhecimento e entendimento. Mas deixa dizer-te algo. Fé é certeza das coisas que se esperam, hecho e convicção daquilo que não se vê. Pero muitas vezes nós outros dizemos que temos fé só quando nós outros vemos o que está acontecendo. Só quando nós outros vemos os resultados. E aí dizemos, não, eu tenho fé para que esse telefone toque e funcione. É natural. Temos fé com aquilo que nós outros vemos. Isso não é fé, isso é crença. Nós outros somos crentes em um montão de coisas, mas não temos fé para crer. Creemos que somos transformados por el Espírito, pero nós outros não deixamos que a obra flua através dessa crença, manifestando através da fé. O que nós outros pensamos que estamos fazendo aqui? Será que em realidade nós outros podemos tomar os versos 2 adelante para nós outros? Que o verso 2 diz: Hermanos míos, tened por sumo gozo quando os halleis em diversas pruebas. Será que em realidade nós outros vamos a ser creyentes através das pruebas que passamos, por as circunstâncias que nos rodeia? Será que em realidade nós outros queremos ser transformados através da renovação de nossa mentalidade?
será que nós outros vamos ter madurez espiritual através das provas? Nós outros nos questionamos um montão de coisas. Ai, Senhor, esta prova que estou passando é porque não é dado o dízimo, porque eu não é ofrendado, porque eu não é orado, porque eu não é... Queda buscando circunstâncias, um culpable para seu crescimento. E olvide que nós temos que crer, independente das circunstâncias, ter fé. Porque é através da fé que nós outros obramos. E é através da fé que nós outros podemos sentir gozo quando fomos hallados em diversas pruebas, sabendo que a prova de vuestra fé produz paciência. Sabe o que é paciência? É ter a ciência que, independente das circunstâncias, eu tenho paz, que é Cristo em mim. Mas tenha a paciência, sua obra completa, não por la mitad, para que seais perfeitos e cabales, sem que os falte coisa alguma. E se alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, e lhe será dada. Pero pida com fé, não dudando nada. Porque el que duda é semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a outra. Essa pessoa que duda, os dudosos, que não têm uma fé firmada em la obediência, em uma fé firmada em Cristo, é uma fé firmada em la roca, é uma fé firmada em la perseverança, é uma fé firmada em aquele que é o Senhor de los senhores. É como um dudoso, aquele que duda, é como uma ola em el mar. El viento la arrastra de um lado a outro. E o que passa? Não pense, pois quem talaga que receberá coisa alguma do Senhor. El hombre de doble ânimo é inconstante em todos os caminhos. Queremos ser constantes em Deus? Não dude quando Deus te habla algo. Não dude quando Deus te direciona em algo. Não dude. Aunque as circunstâncias estão de pata arriba, não dude. Porque el que duda é como el hombre de doble ânimo. É inconstante em todos os caminhos. Se você se mantém perseverante em aquilo que Deus ha dicho, não importa as circunstâncias a seu redor, permaneça em el caminho que o Senhor te ha puesto, sem dudar, sem pestanear. Porque quando nós temos constância de nossa fé, temos constância de nossas obras, temos constância que os sofrimentos que estamos passando é para um propósito, para que seamos firmes, perseverantes e tenemos ânimo em nesta fé, nos tornamos perfeitos.
en el Señor. Cuando nosotros controlamos nuestra lengua, nosotros tenemos el entendimiento de quién es el Señor en nosotros. Cuando nosotros controlamos nuestra lengua, nosotros tenemos el entendimiento de la voluntad del Señor. Tenemos que tener el entendimiento que tenemos que hablar con sabiduría, que tenemos que hablar con gracia, que tenemos que hablar com entendimento, que temos que falar com vida. A língua é peligrosa quando nós não a utilizamos com fé e controle. Que? Porque nós só vamos a ter revelação através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Queres agradar a Deus? Creia. Pero não é um crer de crença, é um crer de fé. Certeza de coisas que não se veem. Hecho e convicção de que não se veem. Certeza das coisas que não pode tocar. É aquilo que se espera. Há uma esperança. Estamos esperando, aunque não vemos, pero creemos, não como crença, pero como fé. Porque esta palavra habla hacia nosotros. Será que em realidade nós queremos obedecer a Deus? Sabe quem era Santiago? Allá de ser irmão de Cristo, nos contam os historiadores que ele era um dos principais da igreja de Jerusalém. E essa carta está aqui para nos transmitir algo. Essa epístola, porque é para a igreja, não é para uma pessoa em comum. Essa epístola traz hacia nós um entendimento que a vontade de Deus venga a ser manifestada em nós, para que através de nós podamos cumprir o propósito do Senhor, a vontade do Senhor, para termos o entendimento que essa epístola é para uma coisa prática e ética, aquilo que se acabou na igreja. As igrejas de hoje não têm ética. O evangelho que ha sido predicado, está sendo predicado hoje, não tem Cristo. Não tem obra. Só desobra. Só obras. Não tem obra. Não tem o cuidado da verdadeira religião. São um montão de religiosos, pero que não refrenam sua língua e se enganam a si mesmo em sua religião, que não serve para nada. Porque a verdadeira religião é pura e sem mancha delante de Deus. É que nós vengamos a cuidar de los huérfanos e de las viudas em suas aflições. E não contaminar-nos com a maldade do mundo. Sabe o que é maldade? É a iniquidade que nós carregamos. Quando lemos aqui ao princípio, verso 12, melhor. Vamos a ler o verso 12. Mira lo que é a iniquidade. Dichoso el que resiste la tentación,
porque quando haya passado a prova, recebirá a corona de vida que Deus ha prometido a los que lo aman. Quando algum é tentado, não diga que é tentado de parte de Deus, porque Deus não pode ser tentado por el mal, nem Ele tenta a nadie, senão que cada um é tentado por seus próprios malos desejos, que lo arrastram e lo seduzem. Esses malos desejos concebem e dão à luz o pecado. E o pecado, uma vez cometido, dá luz à la muerte. Amados hermanos míos, não os enganeis. Esta é a iniquidade que está dentro de nós. Esta é a verdadeira iniquidade que nós proferimos. Será que em realidade queremos manifestar nossa iniquidade ou queremos manifestar a sabedoria que vem de Deus para sermos hacedores da palavra? O que queremos manifestar? Nossa iniquidade? Porque, bem, nossa iniquidade é sencilla. Não necessitamos da Bíblia. Não necessitamos da palavra. Não necessitamos de Deus. Não necessitamos do Espírito. Necessitamos apenas fazer nossa vontade, como eu queria fazer ayer à noite, quando eu disse a minha esposa: Cari, você ha recordado que tinha que predicar? Estava fazendo a vontade de Deus ou minha iniquidade que estava aflorando? Pero mira, seais transformados todo dia através da renovação de vossa mentalidade. Todos os dias nós somos tentados por nossa codícia. Muitas vezes a pereza, muitas vezes a comodidade. E olvidamos que a obediência e a sabedoria de Deus apenas se vai manifestar em nós quando somos hacedores da palavra, praticantes da obra do Senhor. Prestemos atenção, irmãos. Vengamos em nome de Jesus deixar de sermos perezosos, deixar de sermos vacilantes, deixar de sermos pessoas iníquas e vengamos a ser sábios, manifestando a sabedoria de Deus através das obras que praticamos. Amém. Padre, em nome de Jesus, nesta manhã queremos agradecer por tu palavra que é viva e eficaz. Genera em nós transformação de mentalidade. Estamos começando, ó Padre, a ler esta epístola que Jacobo ha escrito para nós, Santiago ha escrito para a sua igreja, Senhor. Dai-nos o entendimento, revelação e sabedoria através dessa palavra, que podamos pôr em prática tuas vontades, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dai-nos, ó Padre, a cada dia vigor, perseverança, para permanecermos firmes em tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e esta comunidade IC. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida, bajo a graça e o favor do Senhor.